A novela da suspensão do Telegram no Brasil começou na sexta-feira, dia 18, e terminou ontem. Mais uma vez, o Brasil testemunha aí abuso de autoridade partindo do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão monocrática de um ministro quase prejudicou a comunicação de milhões de brasileiros, incluindo pessoas comuns, empresários, autoridades, defesa civil e até de eventuais propagadores de mentiras. Esses últimos, em princípio, são o foco do ministro Alexandre de Moraes. Eu não estou dizendo que o aplicativo Telegram está inocente nessa história, mas a forma como a nossa maior autoridade jurídica vem agindo reforça a cada decisão sobre o tema a sua sanha aí persecutória na tentativa de impedir a reeleição do atual presidente da República e de possíveis aliados. O Supremo Tribunal Federal parece que não tem presidente. Quem dá as cartas por lá, pelo que a gente está vendo, é o ministro Alexandre de Moraes. Os demais ministros não se pronunciam. O ministro Alexandre de Moraes parece que faz o que quer e tem a certeza de que ninguém vai contê-lo. Nem o presidente da Corte e nem o Senado, que é a casa que poderia julgar aí suas atitudes e comprovando irregularidades e o descumprimento da Constituição. E, no caso dele, é visível, né, em alguns processos, poderia propor o seu impeachment. Alexandre de Moraes está sem credibilidade para grande parte da sociedade brasileira, mas ele não está nem aí para isso. Mas aqueles que querem inviabilizar o presidente da República, incluindo aí os partidos de oposição e a mídia do consórcio, ainda promovem uma certa blindagem desse ministro e deixam claro que esquecem ou não dão importância às acusações recentes feitas contra ele e o escritório de advocacia de seus familiares. O ministro Luiz Fux, o atual presidente do STF, parece mosca morta. Recentemente deu declarações de que o Supremo precisava agir como colegiado para que suas decisões fossem reforçadas em nome da democracia e afirmou que as decisões monocráticas tinham que ser evitadas. Mas na prática não é isso que a gente vê. Na decisão, o Moraes ordenou que as plataformas digitais e provedores de internet tomassem as medidas necessárias para que o usuário não tivesse mais acesso ao aplicativo. Agora eu pergunto, que amparo tem essa decisão no Marco Civil da internet ou em algum dispositivo da Constituição? E com uma decisão dessas, em que a suspensão das atividades de uma rede social no Brasil foi decidida por um único ministro, e da maneira como ela foi feita, a gente só pode chegar a duas conclusões. A primeira é que até o presidente do Supremo tem medo de contrariar o ministro Alexandre de Moraes. E a segunda é que tudo não passa de um teatro, e a maioria dos ministros compactua com essas decisões. Intriga um pouco também o silêncio dos dois recentes ministros que entraram aí na corte e foram indicados pelo presidente da República. É claro que ninguém espera um posicionamento deles em defesa do presidente, isso aí não cabe. Mas condenar a forma como a decisão foi tomada era o mínimo de se esperar de um ministro isento. Um Supremo equilibrado, no meu ponto de vista, ele notificaria os responsáveis pelo aplicativo para que, num determinado prazo, tivesse uma representação no país, já que não existiam legalmente por aqui, como acontece aí com seus concorrentes. E tinham que deixar claras as medidas que seriam tomadas caso a decisão do Supremo não fosse cumprida. Decisão, aliás, que deve estar em consonância com a Constituição do país, né? Mas há uma diferença entre fazer isso e querer controlar o conteúdo desses aplicativos. Aí é censura e desrespeita a própria Constituição. Proibir o conteúdo de determinado jornalista, como foi o caso do Alan dos Santos, a desmonetização de seus canais para ele ter uma sangria financeira aí, só porque ele é crítico do STF, principalmente dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, é censura, sim. Como também é censura condicionar a retirada da postagem do presidente da República sobre vulnerabilidade do sistema do Tribunal Superior Eleitoral para que o aplicativo continue operando no país. Afinal,
O delegado que conduzia esse caso, que envolveu o presidente Bolsonaro, afirmou que o inquérito publicado pelo presidente não estava sob sigilo. O que o TSE quer esconder? Ora, se houve um vazamento, por que ele não torna público e mostra que o problema foi resolvido e acaba de vez com qualquer tipo de especulação? Em qualquer rede social, você vai encontrar de tudo. E no meio disso, muitas mentiras também, com certeza. Mas a autoridade ela deve se fundamentar nas próprias publicações desses verdadeiros propagadores de fake news para promover as punições necessárias dentro do devido processo legal, e não criando inquéritos ilegais e promovendo uma verdadeira caça às bruxas de desafetos políticos. A função do Poder Judiciário é interpretar e impor a lei, e só deve interpretá-la se for provocado por alguém, ainda tem esse detalhe. O Poder Judiciário ele não pode decidir nada sem que lhe peçam alguma coisa, esse é o primeiro princípio, porque para ele atuar, ele precisa ter um estímulo externo. E se o assunto passar por todas as instâncias e chegar no Supremo, jamais uma decisão monocrática deveria ser permitida. Como é que um ministro que nunca foi magistrado, que foi indicado por um político, julga sozinho uma questão dessa magnitude? Isso devia ser proibido. Esses ministros do Supremo deliram, né? E, consequentemente, o mundo jurídico vai delirar também, porque o exemplo vem de cima. Eu lembro que um ex-juiz amigo meu me dizia o seguinte, que esse delírio do mundo jurídico, ele começa quando se chama um magistrado de juiz. Porque, na realidade, ele não julga nada, ele deve apenas interpretar e aplicar a lei. Até eu comentei isso aqui uma vez. Qualquer pessoa, quando julga alguma coisa, vai usar os seus próprios critérios. Só que o magistrado, ele avalia os fatos baseado em critérios que foram decididos por outras pessoas. Aí foi o caso do Poder Legislativo, e que aí passaram a constar na legislação. Independente de concordar ou não com esses critérios, o magistrado não julga. Ele vai interpretar os critérios e vai adequá-los à lei que está vigente. Esse meu amigo dizia que rotular um magistrado de juiz é uma mentira, que acaba conferindo aí ao sujeito um ar divino, né, de superioridade, que acaba desorientando a sociedade e o próprio magistrado, que vive num mundo paralelo. E hoje o que a gente está vendo no Supremo é um festival de irresponsabilidades. Olha, lá, aquele pessoal lá do Supremo, sobretudo aqueles que se acham juízes, mostram a cada dia o seu lado irresponsável. Em primeiro lugar, porque nunca indenizam as vítimas deles, porque quando um processo demora ou quando erram nos julgamentos, não acontece nada com quem julgou errado. Juízes e ministros do Supremo obrigam todas as pessoas que erram a indenizar alguém, mas quando ele próprio erra, fica tudo por isso mesmo. E olha, se um juiz aí é flagrado cometendo um crime, como a venda de sentenças, por exemplo, recebe como punição uma aposentadoria compulsória e com salário integral. Aí o corporativismo fala mais alto, né? Os deuses do judiciário passam a imagem de que são muito democráticos, né? E que estão ali para garantir a liberdade de todo mundo. Só que o que a gente está vendo é que eles estão garantindo essa liberdade usando um dos seus maiores instrumentos de trabalho, que é justamente o poder de tirar a liberdade de quem pensa diferente deles. No fundo, nós, cidadãos brasileiros, estamos desamparados aí com relação ao judiciário, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando ele exorbita, como a gente está vendo constantemente. E aí eu pergunto, para quem a gente recorre? Agora você sabe realmente quem está mandando no país, né? Parece até um aprendiz de tirano.